Dando continuidade aos nossos comentários bíblicos, baseado na leitura da Nova Almeida atualizada, neste momento não vou fazer uma análise comparativa do texto com os originais, mas quero aqui fazer um comentário sobre o texto do livro de Levítico, no capítulo 21, versículo 9, onde lemos. Aqui fala da família do sacerdote e do sumo sacerdote lá em Israel, né? Quando Moisés estava instituindo ali o Estado hebreu. E ele então promulga ali a lei, que mais tarde é codificada e organizada, transformando-se no Pentateuco, que é o fundamento da lei judaica. Então, falando sobre a situação da família do sacerdote, esse texto choca muitas vezes o leitor, que pela primeira vez está fazendo a leitura. Nós lemos a seguinte penalidade. Levíticos, repito, capítulo 21, versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. A pena de morte na fogueira. Quando nós lemos isto, ficamos assim meio assustados, porque quando estudamos a história medieval, a Inquisição praticava esse tipo de penalidade às pessoas que julgavam ser hereges, né, na igreja da Idade Média. Mas aí vem a pergunta, por que Deus aqui determinou uma penalidade tão dura e severa? Primeiro é que Israel estava sendo transformado, organizado em um Estado, né, para ser uma nação. Não era uma instituição religiosa, era para ser um Estado teocrático. E como Estado, todo Estado para ser constituído necessita de 3 fatores. Primeiro, tem que existir a nação, um povo com cultura e língua comuns. O segundo fator precisa ter um território autônomo, soberano. E eles iam entrar na terra de Canaã, que já havia sido prometida, já era um território prometido. Israel, ou melhor, Moisés já estava organizando o Estado hebreu ali, já na iminência da conquista, depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. E o terceiro fator tem que existir um governo constituído, baseado numa lei suprema, uma constituição, um fundamento de lei. E aqui a lei que Moisés estava então promulgando, Deus estava outorgando a Moisés para organizar então, vamos dizer assim, a constituição do povo hebreu, consta a pena de morte para a filha do sacerdote que se envolvesse em prostituição. Mas aqui temos que ver o contexto sociocultural da época. A terra de Canaã era povoada por pequenas cidades, estados, nações, com extrema perversidade, depravação moral, né? E praticava-se então o culto idólatra de maneira tão cruel que sacrificava pessoas, né, crianças e pessoas ali, muitas vezes em um altar em chamas. E havia também o culto das prostitutas que eram usados ali naqueles rituais religiosos pagãos. E então havia esse tipo de prostituição. Era isso aqui que o texto está dizendo. Se a filha do sacerdote se envolvesse nessa prostituição, porque ela era uma filha de sacerdote, né? Poderia ser sacerdotisa, desviasse dos princípios da lei dos hebreus e praticasse esse tipo de crime, né, de pecado,
então ela seria executada dessa forma. E, portanto, repito, Israel não era uma instituição religiosa, era aí um Estado teocrático. E como o Estado tem as suas leis. E quando a depravação de uma sociedade, que tem acontecido vários exemplos na história da humanidade, é tão ampla, é tão, vamos dizer assim, desmoralizada, às vezes são necessários que governos se levantem e usem de medidas duras para conter a maldade da sociedade. Um exemplo que vou citar é a lei do Hammurabi, né? Naquela época, no antigo Império Babilônico. Então, ali, a maldade, a perversidade, o roubo, a situação era tão cruel. Havia uma desordem social tão grande que o rei Hammurabi criou, então, aquele código. Aí, a lei do talião, olho por olho e dente por dente, que também foi incorporada nas leis dos hebreus por Moisés. Portanto, fica aqui essa explicação, que em situações de extrema crueldade, maldade e depravação social, muitas vezes são necessárias medidas duras para reverter a situação, para inibir o crime, a maldade. E isso tem acontecido, né? E para que então não repita, aplica-se a pena de morte, né?